relação a isso? Então, assim, aproveitando, mas, Leonardo, né? No caso, assim, que você fala que parece que possa existir algum gatilho, né, para que se faça essa venda atropelando todo esse trâmite, né, que deveria ocorrer aí no caso dessa revenda, né? Isso é só assim, vamos colocar assim, um achismo, né? Assim, você supõe que possa ter, né? Mas e aí, em relação à abertura desse contrato, não sei assim, eu tenho um entendimento de que tem todo um caminho jurídico que tem que ser percorrido até que se tenha uma segurança jurídica para que esse contrato possa realmente ser aberto e exposto, né? Então, assim, a gente desconhece, né, qual é o conteúdo desse contrato e quais são as cláusulas que possam existir nele, né? A gente sabe das confidencialidades, né? Mas a gente também desconhece qualquer cláusula que possa existir que venha realmente a lesar, seja a pessoa física ou a pessoa jurídica do clube de regatas, enfim, né? Eu acho que tem todo um trâmite, né, para que né, para que esse processo seja, né, até por conta da própria liminar, né? Eu acho que tem todo um caminho jurídico a ser percorrido. Não sei se eu estaria correto na minha visão. Então, vamos lá. Eu entendo muito claramente que qualquer cláusula de confidencialidade ela não pode ser oposta ou apresentada contra quem é parte. O sócio, o conselheiro do Clube de Regatas Vasco da Gama, enquanto membro daquela associação que é acionista da SAF, ele é parte no contrato. Sim. Ele é parte no contrato. Então, eu posso fazer só uma inclusão aí na pergunta, que é o seguinte: parece que já foi tentado, né, na justiça, que se abrisse o contrato e o juiz negou a abertura desse contrato. Então, vamos lá. Foi uma ação que a gente fez, uma ação de produção antecipada de prova, e, na verdade, teve uma liminar concedendo a abertura do contrato em virtude da necessidade de se conhecer os termos para se votar. Esse era o fundamento. E aí foi revista por causa da confidencialidade numa decisão liminar. Não, estou revogando essa liminar aqui para melhor aprofundamento depois. Só que essa ação perdeu o objeto, porque houve a realização da Assembleia. Então, o mérito dessa discussão não foi enfrentado. Uhum. O mérito, é verdade, teve uma decisão naquele momento, não, é muito incipiente a gente liberar porque tem cláusula de confidencialidade, então tem que ter uma decisão mais profunda. Foi isso que foi dito. Foi isso que foi dito. Tem confidencialidade aqui, coisa e tal, isso pode ser irreversível a partir do momento que você apresenta, já não dá mais para restabelecer a tal confidencialidade. Isso foi dito. Agora, o mérito em si se perdeu, inclusive a ação foi extinta, exatamente, houve a perda de objeto, porque já houve a votação. Se era para fundamentar a questão do voto em si, já houve a votação. Então, isso é um primeiro ponto. Segundo ponto. Confidencialidade é para terceiro, é para o externo, jamais para o interno. A confidencialidade ela não pode servir para blindar os órgãos e quem é parte de fiscalizar aquilo. Sim. Isso é um contrassenso. Sustentar isso. Esse é o primeiro dado. Segundo dado, né, na verdade. E o terceiro dado é o seguinte: a gente está diante de um litígio, eu entendo a precaução em virtude do processo arbitral, do processo judicial, mas a gente está num litígio que se avizinha a necessidade de uma nova tomada de decisão. E a gente, enquanto parte, precisa conhecer os dados e circunstâncias, elementos, riscos e consequências para que se possa tomar essa decisão. Então, ainda que não se abra para toda a torcida, minimamente conselheiros e, num segundo momento, sócios, em geral, quanto parte dessa tomada de decisão e do próprio contrato em si, tem
o direito e o dever, inclusive, de ter acesso. Nesse sentido, inclusive, por onde passo, tem dito. Tá com medo de responsabilidade de CPF? Tá com medo de vir uma execução de multa no CPF? Submete a decisão à Assembleia Geral. Pergunta se o sócio quer conhecer dos termos do contrato. É simples. Se a Assembleia Geral aprovar, o administrador, ele está se isentando de eventual responsabilidade no seu CPF, porque não foi ele que abriu, foi o órgão soberano do clube que abriu. Então, se é esse o medo, porque o Pedro falou que não tinha medo de retaliações, mas se calou diante de multa, né? Quando recebeu a notificação. Então, se esse é o receio, que eu acho que é até um receio legítimo de querer preservar a pessoa física, acho que é um direito legítimo, mas promova isso. A gente supera essa etapa. Se for lesivo ao clube? Que se coloque na mesa. Que se coloque na mesa. Apresente a lesividade ao clube. Volto a dizer, como um órgão interno, o Conselho Deliberativo é um órgão de fiscalização do clube. Como as pessoas que o compõem e que têm o direito e dever de fiscalizar, não pode ter acesso a algo que eles têm que fiscalizar. É inconcebível isso. Não, a gente vai eleger aqui mandatários, certas pessoas. Aí você começa a ter discriminações de direitos e deveres. Um pode mais, outro pode menos. E aí as pessoas começam a usar do artifício de só aqueles que lhes interessam ver que vão ver. O que me parece que foi a tônica dessa comissão. Pelo menos no que tange aos membros da oposição. Que foi indicada uma pessoa que está muito bem alinhavada e que não tem a representação desses conselheiros eleitos de oposição. Então, ou você tem isonomia e aplica o direito a todos, ou você comete o mesmo erro. O que nos trouxe na aprovação? Uma comissão de 15 falando, exceto 2 grandes beneméritos, que ressalvaram. Olha, melhor SAF do Brasil, o negócio é extraordinário, e todo mundo caiu que nem patinho. A gente vai continuar repetindo esse modelo, é isso? Ou seja, nem os órgãos fiscalizatórios, eu tenho direito, o César tem direito e dever, mais do que direito, dever de fiscalizar. E a gente não pode fiscalizar porque a gente não conhece. Por exemplo, a questão da judicialização. Muita gente aplaudiu porque viu a 777 ser escorraçada. Olha, é alentador, principalmente para mim, que fui um dos grandes combatentes a essa empresa, promovendo notificações a 777 lá em Miami, inclusive sendo ameaçado num jogo com o meu filho no colo. É óbvio que é alentador ver a 777 ser escorraçada. Mas aí eu devolvo a pergunta que você me fez. E se for lesivo ao clube? E se o clube não pode estar potencializando o risco nessa tomada de decisão de uma ação judicial como fez? Eu não sei dizer. Então eu não posso nem apoiar, nem recriminar, porque eu não conheço. Eu não posso endossar cheque em branco. Essa é a dificuldade e essa é a discussão que nos levou a se posicionar contra lá atrás. Então seria hoje um contrassenso eu endossar algo que eu não estou vendo. Se num momento eu falei, eu preciso conhecer, eu preciso saber para que eu possa tomar a decisão, e não só eu, todas as pessoas assim recomenda, aí eu simplesmente agora fecho o olho e vou assinar o que está vindo? Não dá. Principalmente diante do cenário, que a gente está desfazendo uma operação para mergulhar numa suposta outra operação, e que é ilação, claro que é ilação, e pressuposição de que vai se partir para uma revenda sem que o Vasco tenha controle acionário, porque eu vejo
o presente repetiu o passado recente. Os passos estão sendo os mesmos. Os mesmos. Atropelo, falta de diálogo, falta de transparência, falta de construção conjunta, falta de buscar unidade. Muito se diz em palavras. A gente quer unificar, a gente quer dialogar, mas na prática a gente vê exatamente o oposto. E aí tudo isso que nos leva a crer, e inclusive algumas falas já começam a vazar, falas não, algumas notícias, no sentido de que o Vasco realmente não tem como, é a velha história, não tem como ficar com controle acionário. Não tem outra solução. A narrativa já apareceu, né, Leonardo? A gente está construindo o mesmo cenário. Não tem outra solução. E isso parece que vão querer nos impor goela abaixo. Me desculpe. Eu queria muito e quero que haja a unidade desse resgate do Vasco, passando com a prioridade da defesa dos interesses do Clube de Regatas Vasco da Gama. Porque é ele que completou 126 anos de história, não a SAF. É ele que é campeão da Libertadores, não a SAF. É ele que fez a resposta histórica, não a SAF. É ele que construiu São Januário, não a SAF. Não a 777, não a 666, não a 888, quem quer que seja. Foi o Vasco, foi o vascaíno. E isso precisa estar de volta, ser resgatado, para que a gente possa trilhar o nosso caminho de volta. E aí resgatar, quem sabe, a unidade institucional e o entendimento e a grandeza que o Vasco sempre teve, sempre terá, não deixará de ter, enquanto tiver compreensão do que o Vasco efetivamente é. E eu falei com o Leonardo antes sobre a pergunta dos como é que caiu, como caiu essa dívida de 212 milhões, sabendo que a gente pode perder os 20% da associação. Quando teve essa dívida aí, a notícia disso. Porque para mim é igual uma água fria. Na verdade, Fábio, o que acontece? É que para a gente não foi muita novidade, né? A gente sabia disso, a gente já vinha, inclusive, feito um expediente, não sei se vocês vão lembrar, acho que se vocês jogarem no Net Vasco, alguma coisa, posso até te mandar o link depois. Uhum. Teve uma fala do Salgado numa reunião de conselho, em que ele citou a questão de dívidas ocultas, lá atrás, usou essa expressão infeliz. Foi uma entrevista com o Fábio Azevedo. Eu não lembro exatamente o que foi, e na ocasião o João Carlos Nóbrega, acho que o Rafael Holanda, Márcio Magalhães, não sei se o Gilberto Pinto, enfim, aqui alguns beneméritos, a gente fez uma interpelação ao Salgado, falando que história era essa, que a operação societária que propalava ter resolvido os problemas da dívida do Clube de Regatas Vasco da Gama não ter englobado supostas dívidas ocultas. Que história era essa? E na ocasião ele até fez um pedido de desculpas ali pelo uso da expressão infeliz, tentou dar uma lacradazinha ali, coisa e tal. Mas ele revelou ali que tais dívidas ocultas, seriam provisões de contingência. Para quem não sabe, provisão de contingência é aquele valor que você materializa num balanço patrimonial, no balanço financeiro patrimonial, quando você tem um risco classificado de uma ação judicial como um risco de provável perda, e que seriam de contingenciamento de processos judiciais que não estavam lançados no processo, no balanço patrimonial, porque a classificação daqueles riscos era de risco possível ou remoto, sendo que 80%, se não 90% disso são ações trabalhistas. Quem me disser que a ação trabalhista tem, nessa proporção de 80% a 90%, tem um risco de remoto, realmente
eu vou procurar porque o cara é bom mesmo. Mas voltando aqui, o que o Salgado fez? Contabilmente, você não precisa lançar essas contingências no balanço patrimonial em virtude da classificação do risco. Ok, isso é um procedimento contábil correto, o lançamento. Mas foi aquilo que eu falei. Você está negociando, se não o seu único ativo, o seu principal ativo que faz rodar toda a máquina do clube de regatas Vasco da Gama. Até porque é sabido por todo mundo que dificilmente você consegue ter um esporte olímpico, paralímpico superavitário. Quando muito empata ali, ele se autossustenta, mas superavitário é muito difícil, de modo que você não consegue ramificar isso, principalmente em outros esportes, principalmente aqui no país, né? Então você depende muito dessa receita proveniente do futebol. E aí, quando você tem uma receita dessa, que você está jogando seu ativo, vendendo seu ativo, evidentemente que se essa é a solução, os defensores dessa solução, tinha que envolver todo o passivo. Não só aquilo que estava materializado. Ah, mas não estava materializado? Me desculpe, amigo, você está levando tudo. Então tem que levar tudo. Ah, mas podia, ao invés de ser 900, cair para 800. Mérito de quem comprou e negociou isso. Agora, que ele tem que levar os possíveis 900, ele tem que levar os possíveis 900, me desculpe. Porque você não pode. Se você vai ficar sem receita, como ficou o clube, um clube que vai faturar 1 milhão de aluguel de centenário, 1 milhão de royalties, mais um royaltyzinho variável, e uma receita de quadro social que é diminuta e que vai ser cada vez mais diminuta, principalmente quando o sócio estatutário vier a perder seu direito de desconto no ingresso, não tornando mais atrativo ser sócio estatutário e sim ser sócio torcedor da SAF. Ora, você não pode ficar com um passivo de 200 milhões no colo, amigo. Desculpa. Ah, mas não pode não ser 212, pode ser 150. Desculpa. Como que paga isso? E aí, paralelamente a isso, ele me fala, inclusive, que tinha o brilhante gatilho, garantia de que a SAF pudesse responder por aqueles passivos que estavam no clube, mas que seria diluído ou seja, o Vasco, na prática, se obrigou a vender os 20%. Vender não, a ceder os 20%, porque ele não tem ele se manteve refém e se asfixiou financeiramente, o que diz o balanço financeiro atual, o balanço patrimonial, o que diz a carta do Pedrinho, que o Vasco foi refém e se tornou asfixiado pela SAF, e, consequentemente, ele vai ter que necessitar da cessão de ceder a sua participação para solver essas dívidas. Que irresponsavelmente e levianamente, só pode ser leviano quem faz um negócio desse, leviano, foram mantidas numa associação que não tem receita. Me desculpe, uma associação que tem 2 milhões anuais, que com quadro social vai chegar a 8 milhões, e outras receitas mais, vai chegar sem que tenha suas propriedades, sua marca, porque estão cedidas com condições de gerar novas receitas, não tem saúde financeira para pagar um passivo de mais de 200 milhões de reais. Então o Vasco foi coagido, foi sequestrado pelas pessoas que fizeram esse negócio para assassiná-lo. Eu, particularmente, eu tenho a ideia de que, no fundo, já estava vendido 90%. Isso é só um artifício para poder justificar a venda dos outros 20%, além do Na prática é isso. Na prática é isso. Na prática você já tem 20% comprometido. E vejam, a questão é tão estarrecedora, porque se fosse o interesse de solver dívidas, quando você passa um passivo que não está contabilizado, materializado ainda, e que, portanto, é de melhor negociação, você torna aquele comprador, aquele credor,
interessante ele atacar a dívida, porque ele vai reduzi-la e menor será o valor que ele vai desembolsar. Agora, no atual cenário, para 777 ou para quem vier sucedê-la, não. Porque ela tem lá o RCE, ela deposita os 20% da receita, vai pagando, não se descapitaliza, e aquilo que ela vier a pagar mais, no final, ela vai pegar de ação. Então, assim, se torna muito interessante não atacar a dívida. E aí, uma das questões que nos levou e que foi posta como motivação para fazer a SAF, o que foi? Solver as dívidas. Exatamente. Ou seja, falacioso. Mentiram deliberadamente para o vascaíno.